Muito bem, queridos alunos, estamos aqui para dar início a mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós vamos agora conhecer qual é o objeto de conhecimento da nossa aula número 2. Nós temos aí, pessoal, olha, o objeto de conhecimento, transformações e conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas, metabolismo energético, ligações e reações químicas, leis ponderais e estequiometria. No detalhamento, nós teremos conceitos de espaço, massa, tempo e também o conceito de velocidade média. E é isso, pessoal. Agora que vocês conheceram aí o nosso objeto de conhecimento, vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, alunos, estamos de volta agora para dar início aqui a uma aula muito interessante. Depois que nós tivemos aí a introdução ao estudo da física, nós teremos aqui uma aula importante onde nós vamos definir o conceito para a velocidade média, que é um conceito muito importante aí para vocês, estudantes que estão me ouvindo nesse momento. Estamos aqui nesse cenário de uma rodovia, né, onde carros estão em movimento, e se tem movimento, tem uma determinada velocidade. Então, nós vamos inserir esses conceitos para vocês, de movimento, repouso, velocidade, certo? E definir, então, o conceito de velocidade média, tá certo? Então, é por isso que eu estou nesse cenário aqui, nesses carros em movimento que você vê nessa rodovia. E agora, pessoal, sem mais delongas, a gente vai começar a introduzir esse conceito importante para você, que é o conceito de velocidade média. Então, nós temos aí como título, Introdução ao conceito de velocidade média. Pessoal, a velocidade é uma grandeza física que é uma grandeza vetorial, tá certo? Eu preciso de módulo, direção e sentido. Mas, nesta aula, nós vamos nos ater somente a partir do módulo da velocidade média, tá certo? Que só o módulo a gente pode tratar a velocidade aí, nesse caso, usando só o módulo, a gente vai definir ela como sendo a relação que existe entre o espaço que eu percorro e o tempo. Aí nós temos uma pergunta aqui da nossa querida aluna Cecília. Diga, Cecília, qual é a sua pergunta? Se a velocidade depende do espaço e do tempo, então o que é o espaço? Muito bem, veja só, uma pergunta muito interessante, porque se eu vou definir velocidade como relação entre espaço e tempo, eu primeiro tenho que saber o que é espaço e tenho que saber também o que é tempo, tá certo? Então, para isso, vamos ver aqui a nossa cartela aqui, onde nós temos uma figura representativa aí para que eu possa explicar para você o que é a definição de espaço, né? Espaço nada mais é do que o caminho que eu percorro, né? Quando eu estou me movimentando. Então, aqui nessa nossa figura, nós temos uma trajetória orientada, pessoal. Olha só, trajetória orientada é como se fosse uma rodovia, como se fosse uma estrada, como se fosse um caminho que eu estou percorrendo. Só que essa trajetória, ela é dividida, ela é marcada em posições, tá certo? Então, aqui eu tenho essa linha verde, que significa a minha trajetória, e tenho várias posições marcadas, e a distância entre uma posição e outra aqui, ó, ela vale 1 unidade. Então, a cada posição, a cada distância dessa aqui, eu vou contar 1 unidade. E aí, veja bem, eu tenho aqui, olha, tenho que ter, numa trajetória, eu tenho que ter onde é a origem dos espaços, porque vai ser a minha referência, um lugar onde aquela estrada começa, um lugar onde a estrada tem o seu início, né, o marco zero da estrada. Se vocês já caminharam em determinadas rodovias, as rodovias são demarcadas pelos quilômetros. E você vê lá as plaquinhas dos quilômetros e em algum momento
tem o início daquela rodovia, daquela estrada, que é a origem dos espaços, que é o marco zero, e que eu simbolizo aqui por S igual a zero, porque o símbolo do espaço é a letra S do inglês space. Então, veja, aqui eu tenho o que eu chamo de origem dos espaços. E aí, se eu vou para a esquerda, como se fosse uma reta numérica, né, na matemática, se eu vou para a esquerda, os espaços vão diminuindo. Veja que aqui eu tenho o espaço menos 1, e aqui, ó, nesse ponto, eu tenho o espaço menos 2. Seguindo para a direita, que é quando a trajetória vai crescendo, né, os espaços vão crescendo, aqui eu tenho mais 1, e aqui eu tenho, ó, mais 2. Então, essa estrada está demarcada em posições. Para que isso serve? Para eu saber onde é que eu estou nessa trajetória orientada. Onde é que eu me posiciono, para me saber a minha posição. Por isso que é definição de espaço ou de tempo, né? Ou de posição, tá certo? Porque eu preciso saber onde é que eu estou. Para me poder descrever o movimento, eu preciso saber onde é que eu estou. E aí, essa definição de posição é importante, né? Assim como a definição de variação de posição, que é a diferença entre o espaço final onde eu cheguei e o espaço inicial de onde eu saí. Então, aí eu tenho agora a variação da posição. Vamos ver aqui? Na próxima cartela eu vou ter o que é variação de posição, olha só. Como eu falei, a variação da posição, matematicamente, é a diferença entre a posição final, que eu chamo de SF, e a posição inicial, que eu chamo de SI. Fazendo a diferença entre essas posições, eu vou chegar à minha variação de posição representada pelo símbolo delta. Delta na física significa variação e o S significa espaço. Então, esse símbolo é variação do espaço. Agora, veja, vamos usar como exemplo o nosso desenho. Veja que o meu móvel aqui, essa bolinha, ela saiu da posição menos 2 e ela chegou na posição mais 2. Vamos usar aqui o nosso desenho, olha só. Então, ela saiu daqui e foi para lá. Foi o movimento dela. Ela se movimentou nessa trajetória orientada. Qual foi a variação do espaço? Qual foi a variação da posição do meu móvel, dessa bolinha verde aí? É só eu diminuir o espaço final, é onde ela chegou, o espaço final é mais 2, olha aqui. O espaço final é 2, positivo, não preciso colocar o sinal. E eu tenho que diminuir, olha só, o espaço final é 2, menos o espaço inicial. Veja que o espaço inicial aqui está aqui, ó, é menos 2. Então, eu vou colocar aqui o espaço inicial menos 2. E aí, olha só que interessante, a variação da posição, para esse exemplo, ela é 2, menos com menos é mais, tem que fazer o jogo de sinal, 2. Então, a variação da posição aqui, pessoal, foi 4 metros. E olha só como é verdade, a bolinha não se deslocou 4 metros, veja só, ela foi daqui para cá 1 metro, ela foi agora até o zero 2 metros, foi para cá 3 metros, chegou aqui, ela andou 4 metros. A variação da posição, ela me diz o quanto eu caminhei na trajetória, o quanto eu me desloquei, qual foi a minha distância percorrida. Na prática é isso. A variação da posição, ela vai me dar a minha distância percorrida, não que seja a mesma coisa, mas nesse caso, como eu estou usando só a definição escalar para a posição, a distância percorrida e a variação do espaço vão ser a mesma coisa. Então, veja, no nosso exemplo, deu 4 metros. E agora que eu já conheço o que é variação da posição, vamos ver se a Cecília entendeu o que é, e ela vai aqui para a gente agora fazer uma outra pergunta muito interessante. Vamos ver. Muito bom, professor. Eu entendi o que é espaço e variação do espaço. Agora, e o tempo? Muito bem. A gente também tem que falar o que é a definição de tempo, o que é a definição de variação de tempo. Porque eu também, para definir o que é velocidade média, eu preciso da variação da posição, que a gente já explicou, e agora vamos para a variação do tempo. O que é? Simetricamente, como é lá a variação da posição,
né, a variação do tempo também vai ser o tempo final menos o tempo inicial, né? O tempo, ele é medido em segundos no Sistema Internacional de Unidades, tá certo? É a unidade de medida do tempo. Agora, a variação do tempo é a diferença entre o tempo em que eu cheguei e o tempo quando eu saí. Isso porque, pessoal, é óbvio, se você sai de um lugar para o outro, você sai daquele lugar numa determinada hora. Você não sai da sua casa às 6h50 e chega na escola às 6h50. Isso é impossível, a não ser que você more na escola. Aí você não precisa nem andar, né? Não precisa nem caminhar. Se você morar na escola, já está lá. Agora, se você morar na sua casa e for para a escola, você vai percorrer uma certa distância e vai levar um certo tempo. Não é instantâneo. Você vai sair da sua casa, por exemplo, 6h50, chegar na escola 7 da noite. 7 horas. E aí, qual foi a sua variação do tempo? 10 minutos, porque eu passei 10 minutos para chegar lá. Ou seja, se eu subtrair 7 horas de 6h50, eu vou encontrar como resultado 10 minutos. Isso é variação do tempo, simbolizado aí pela letra, pelo símbolo delta, que é a variação, e o T minúsculo, tá? Que é o tempo. Então, variação do tempo é o tempo final, na prática, né? Para escrever uma equação matemática, está aí a equação para você. A variação do tempo é ΔT igual a TF menos TI, né? Como você pode perceber aí na cartela, vamos mostrar novamente. Aí a variação do tempo é TF menos TI. Agora, a velocidade é uma grandeza e ela precisa ter unidades de medida para essa grandeza, tá certo? E aí nós temos as unidades de medida da velocidade. As unidades de medida da velocidade, naturalmente, né, pessoal, se a gente usar as unidades de medida do SI para o espaço e o tempo, né, porque no SI a unidade da velocidade vai ser o metro por segundo. Aqui, ó, simbolizado m/s. Mas em nosso cotidiano estamos acostumados com unidade quilômetro por hora, né? Por que naturalmente aqui no SI é metro por segundo? Isso porque o espaço, pessoal, é dado em metros e o tempo é dado em segundos. Então, se a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, naturalmente isso aqui vai ser metro por segundo. É a unidade de medida oficial para a velocidade. Mas a gente está muito acostumado no nosso cotidiano a descrever velocidade para quilômetro por hora. E aí é muito importante, então, que eu saiba fazer essa transformação de unidades. Que eu saiba transformar a velocidade média, ou a velocidade apenas, de metro por segundo para quilômetro por hora e vice-versa, né? Porque a gente não usa muito no nosso cotidiano metro por segundo. Mas como é a unidade oficial do SI, né? Lá nos exames vestibulares, nas provas, vai ser cobrado de você velocidade metro por segundo. E é importante que você saiba como transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. E aí nós temos aqui uma regra prática para isso, pessoal. Olha só, se você tem um valor de velocidade que está em metro por segundo e você deseja transformar esse valor para quilômetro por hora, você multiplica esse valor por 3,6. Por exemplo, se você tem aí 5 metros por segundo, quanto é isso em quilômetros por hora? Basta você multiplicar isso aí por 3,6, né? O que vai dar 18, né? 5 metros por segundo vai ser 18 quilômetros por hora. Porque você multiplica 5 por 3,6 dá 18, certo? Agora, se você quiser fazer o contrário, se você tiver uma velocidade que está em quilômetro por hora, e você precisa saber quanto é essa velocidade em metros por segundo, você faz a operação inversa, você divide pelo fator 3,6. Aí a gente pode pegar o 18, por exemplo, 18 km por hora. Quanto é em metros por segundo? Divide o 18 por 3,6, o resultado é 5. Então, 18 km por hora é 5 metros por segundo. É assim que a gente faz essa transformação de unidade de medida, das duas unidades de medida mais conhecidas. O quilômetro por hora é a mais conhecida. O metro por segundo não é muito utilizado, você não tem muito costume em definir velocidade em metros por segundo, mas agora você já sabe como transformar de uma coisa para a outra.
E agora sim, pessoal, a gente está pronto para definir a nossa velocidade média. Está aí para você uma equação bem simples, mas muito poderosa, muito importante. A velocidade média é a variação do espaço, ΔS, pela variação do tempo, ΔT. Tá certo? E aí eu posso até colocar isso aqui assim, ó. O ΔS é o espaço final menos o espaço inicial e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Posso escrever assim também. Mas a gente vai deixar ΔS por ΔT, que é mais simples de você memorizar, né? Onde o Vm é a velocidade média escalar, tá certo? Porque a gente vai trabalhar só com módulo. ΔS, variação de espaço ou variação da posição, que é o espaço final menos o espaço inicial. ΔT, variação de tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Então, aí está a nossa definição para a velocidade média. Muito importante essa definição. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos aprender a utilizar essa expressão matemática para resolver problemas, para resolver exercícios. Porque agora a gente vai ver na prática como é que a gente calcula essa velocidade média em situações do nosso cotidiano, em situações práticas, situações que a gente vai encontrar aí nas provas, nos vestibulares, né? Quando a gente for realizar aí as nossas avaliações. Então, aqui nós temos o exemplo número 1. É muito importante que a gente entenda qual é a situação que está sendo exposta nos exemplos. Então, aqui eu tenho o exemplo número 1, né, e a gente vai ler o enunciado com muita atenção, para que a gente possa retirar do enunciado as informações que sejam importantes para que eu possa fazer o cálculo e responder a pergunta que está sendo feita aí no nosso exercício, no nosso exemplo. Olha só. Um ônibus intermunicipal, né, aquele ônibus que vai de um município para outro, sai da cidade de Manacapuru em direção à cidade de Manaus. E aí, olha só, vem lá de Manacapuru, né, vocês aí de Manacapuru para Manaus, é uma situação bem corriqueira. Eu acho que quem mora em Manacapuru já veio em Manaus, quem mora em Manaus em algum momento já foi em Manacapuru, né? Não todos os habitantes, mas alguns deles. Então, olha só, aí o enunciado continua dizendo, o ônibus percorre a distância de 120 quilômetros. Então, isso aqui, pessoal, é uma distância, é uma informação importante para que a gente possa resolver o nosso exercício. Então, que informação é essa que ele está me dando? Ele está me dando a distância que o ônibus percorreu, que é a distância entre Manaus e Manacapuru, né, aproximadamente, né, o ônibus percorreu um pouco mais, né? Então, 120 quilômetros vai ser o nosso espaço, né? Esses 120 quilômetros aí, pessoal, provavelmente vai ser o nosso ΔS. A gente já tem que entender que essa distância que ele me deu já é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Ele já me deu o ΔS diretamente, ou seja, ele já me disse aqui que o ΔS vale 120 quilômetros. E aí ele continua dizendo assim, ó, num intervalo de tempo de 2 horas. O que horas significa? É uma informação temporal, é uma informação de tempo. Né? A viagem lá, ele percorreu esses 120 quilômetros em 2 horas. Então, ele está me dando aí o tempo. Ou seja, na prática, ele está me dando o que eu chamo de variação do tempo, que eu chamo de ΔT, e essa variação do tempo, ela é 2 horas. Então, olha só, do enunciado, eu já tirei essas informações. Ele já me deu a distância que o ônibus percorreu, que é o meu ΔS, porque é uma informação de distância, e o ΔS é uma distância. E também me deu o ΔT, que é uma informação temporal, informação do tempo, certo? Que foi aí, no caso, de 2 horas. E agora, o que ele quer que eu calcule aqui? Logicamente, aqui, ó, ele me pede para calcular a velocidade média. Qual a velocidade média do ônibus?
E aí, para me calcular essa velocidade média, em primeiro lugar, eu tenho que me lembrar qual é a equação que a gente tem para calcular a velocidade média, né? E você se lembra? Agora mesmo a gente estava falando dela, ou seja, a minha velocidade média, Vm, nada mais é do que a relação entre o ΔS, relação na física é divisão, e o ΔT, ou seja, velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Veja, eu sei quanto é o ΔS, ele me falou, é 120. Eu sei quanto é o ΔT, também foi falado no enunciado, foi colocado, exposto aí, que é 2 horas. Então, olha só a solução, nós temos aqui bem bonitinha para você, a solução nessa cartela, com os dados que foram retirados do enunciado da questão, ou seja, o ΔS 120 km e o ΔT 2 km. Está aqui o que eu escrevi lá, né, no enunciado, quando eu estava falando com vocês agora há pouco. E aí nós temos que velocidade média é a relação ou a divisão entre o espaço e o tempo. Variação do espaço, 120, está aqui o 120, ó. ΔS aqui vai ser 120, certo? E aqui o nosso ΔT vai ser 2 horas. Aqui está, ó, 120 dividido por 2. E aí é uma conta simples, né? Dá para fazer de cabeça, pessoal, não tem nenhum problema, né? 120 dividido para 2 é 60. E a unidade de medida sai naturalmente com a resposta. Por quê? Porque o meu ΔS veio em quilômetros e o meu ΔT veio em horas. Portanto, a unidade de medida é o quilômetro por hora. Então, esse ônibus, em média, se movimentou a 60 km por hora durante essa viagem. E aí está a resposta do meu exemplo número 1, 60 km por hora. Vamos lá para fixar melhor, nós temos o exemplo número 2, vamos a ele. Exemplo 2. Um corredor de maratona, e aí nós estamos falando aí num cidadão que está disputando uma prova, né, olímpica, né, uma maratona. Ele, em seu treinamento diário, né, nos treinos, ele percorre uma distância de 20 quilômetros em 90 minutos. Em um dos seus treinos, né? Ele treinando aí para disputar a corrida, ele percorre uma distância de 20 quilômetros. Novamente aqui eu tenho uma informação de distância, e aí você já tem que fazer aquela ligação, né, pessoal? Distância é o nosso ΔS. Então, a distância aqui, ó, ele já está me dando o ΔS aqui, ó. O ΔS é 20 quilômetros. Tá certo? Ele já me deu aqui a distância. Em 90 minutos. Aí ele me deu a informação temporal agora. 90 minutos é uma informação de tempo, então ele me deu o ΔT. Mas agora, amigos, olha só, diferente do exercício anterior, o tempo não veio em horas, ele veio em minutos. Agora veio 90 minutos. Certo? Olha só, presta bem atenção, não veio em horas, veio em 90 minutos, tá? Informação do espaço e do tempo. E aí ele quer que eu calcule a velocidade média desse corredor, tanto em quilômetro por hora, quanto em metro por segundo. E aí, pessoal, para me calcular primeiramente em quilômetro por hora, eu tenho que transformar esse valor que veio aqui, ó, de minutos para hora. Tá? Que é uma coisa aí que eu acredito que você tenha aprendido anteriormente. Se não aprendeu, a gente vai explicar como é, né, para fazer essa transformação. Então, pessoal, veja bem, para me transformar de minuto para hora, eu tenho que lembrar, né, que 1 hora tem 60 minutos. 1 hora tem 60 minutos. E aí, 90 minutos vai ter o quê? Vai ter X horas. E aí eu faço uma regra de 3, né? Multiplico os meios pelos extremos aqui, de tal forma, pessoal, que eu fazendo essa conta, eu vou encontrar quanto é
quanto é 90 minutos em horas. E aí, 90 minutos em hora nada mais é, esse x aqui que eu estou procurando, nada mais é do que a divisão, né? Basta que eu divida 90 por 60. Eu posso simplificar os zeros e aí eu vou ter que 90 minutos vale 1,5 horas. Tá bom, gente? 90 minutos vale 1h30. E é verdade mesmo, vamos pensar. Mesmo que você não faça a conta, pense um pouco. Se uma hora tem 60 minutos, né? E eu tenho 90 minutos, então 60 para 90 são 30, que é meia hora. Então é 1h30, né? É 1h30, porque eu tenho 1 hora, tiro 60 de lá, sobra 30 minutos, é 1h30. Então é 1,5 horas, que significa 1h30, 1h30 minutos, certo? Então aí nós temos realmente que o nosso tempo vai ser 1,5 horas. Agora, eu posso aplicar essas informações aqui na solução, né? Vamos colocar a cartela da solução, para que a gente possa, então, calcular essa nossa velocidade média. E aí, olha só. Os dados, ΔS 20 km, ΔT 90 minutos. Para calcular em quilômetro por hora, o tempo deve estar em horas. E aí está aqui a transformação, olha. ΔT, 90 minutos dividido por 60 dá 1h30, 1,5 horas. Agora eu posso calcular minha velocidade média, olha aqui a fórmula, velocidade média ΔS sobre ΔT. E aí o ΔS vale quanto? ΔS vale 20 quilômetros, né? Que ele correu. E o ΔT, 1,5, que é 1h30. Aqui nesse caso aqui, se você tiver dificuldade, pode usar uma calculadora, não tem nenhum problema. Dá uma dízima periódica, divisão, né, pessoal? Não dá exata. Dá 13,33 quilômetros por hora, é a velocidade lá do corredor. Né? Ele está correndo a 13,33 quilômetros por hora, certo? Uma velocidade razoável para quem está correndo. Essa é a resposta da nossa questão em quilômetros por hora, mas, como eu vou lembrar vocês, a nossa questão ela pede também para que a gente tenha que calcular a velocidade em metros por segundo. Não é só em quilômetro por hora que o exercício quer. Eu tenho que responder aqui o exemplo de forma completa. Então, eu já calculei em quilômetros por hora, o que deu 13,33 quilômetros por hora. Agora, eu preciso calcular em metros por segundo. E aí, para calcular em metros por segundo, vamos lembrar daquela regrinha prática, né? Se eu estou em quilômetro por hora e eu quero calcular em metros por segundo, o que é que eu faço, então? Eu divido por aquele fator, né, de quilômetro por hora. De quilômetro por hora. Para metro por segundo, eu faço a divisão desse valor por 3,6. É a regra prática. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que está aqui e eu vou dividir ele por esse fator de transformação, que é 3,6. Novamente, aí, você pode usar essa calculadora, bem legal aí. Digita aí 13,33, né? Dividido por 3,6, aí você vai encontrar aqui a solução, né? Para obtermos o valor em metros por segundo, devemos dividir o resultado por 3,6. Aqui está, então, 13,33 dividido por 3,6, ele vai ter uma velocidade média de 3,7, agora em metros por segundo, que é a unidade da velocidade para o Sistema Internacional de Unidades. Então, aí está, pessoal, os nossos exemplos, as duas questões que nós tivemos de velocidade média. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Aqui eu finalizo a aula com vocês, me despeço de vocês e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.